qual seria a diferença entre o realismo de hoje e o realismo do neorrealismo italiano? Muito bom, Wander. O realismo do neorrealismo italiano é o realismo clássico. O que eu quero dizer com isso? Não que o neorrealismo seja clássico. O neorrealismo já é um movimento moderno. Mas realismo clássico no sentido de, na concepção clássica do significado de realismo. Ou seja, a câmera ela aponta para os agentes sociais simples, aponta a câmera para o povo, não aponta a câmera para as grandes histórias, para as grandes narrativas. Esse é um princípio básico do realismo desde a pintura. Então, não mais como no neoclassicismo, por exemplo, eu vou contar a história dos grandes nobres. Eu, a partir de agora, estarei contando a história daquela pequena pessoa. E não necessariamente de um grande evento, mas de uma bicicleta que foi roubada, certo? Então, o neorrealismo italiano ele vai apontar a câmera para os pequenos acontecimentos, na verdade, para os grandes acontecimentos de pequenas pessoas, e, portanto, não necessariamente grandes eventos oficiais, beleza? E, nesse sentido, o neorrealismo italiano iria às ruas, iria apontar as câmeras para as mazelas sociais do pós-Segunda Guerra Mundial, para buscar justamente a história dessas pessoas, as pessoas que realmente, de fato, sofreram com esse processo. Veja, Wander, que além disso, a gente tem, ainda na Itália, ali em 1954, sendo produzido um filme do Luchino Visconti, que é um autor fundamental do neorrealismo italiano, fazer um filme chamado Senso, ou Sedução da Carne. E esse filme ele foi considerado realista também, mas não mais um neorrealismo italiano, porque ele modifica a percepção do realismo. Ele vai para um realismo romântico, o que é bastante contraditório, mas ele vai. E esse realismo vai ser chamado, pelos críticos da época, de realismo crítico. Por quê? Porque não mais ele está preocupado com o tempo presente, primeiro ponto é esse, e, portanto, das histórias das pessoas e dos problemas da sociedade no presente, mas buscar historicamente os problemas da sociedade de hoje. Então ele vai no passado construir os problemas da grande burguesia italiana e que acarretariam nos problemas de hoje. E para isso ele vai na burguesia, ele vai nas grandes histórias, vai nos grandes acontecimentos. Então a gente vai ter diferenças entre esses realismos. O realismo contemporâneo, por outro lado, ele já se pauta muito mais na busca formal desse realismo, certo? Muito menos buscar, de fato, esse realismo enquanto tema, e sim buscar esse realismo enquanto forma. E nesse sentido, Wander, fica ainda mais evidente essa percepção quando a gente vai nos filmes da Marvel, por exemplo, ou nos filmes do Nolan, por exemplo, e a gente tem a compreensão de que tematicamente aquilo não é nada realista. Os filmes do Harry Potter, por exemplo, aquilo tematicamente não é nada realista, mas a construção formal para aquilo tudo parte de uma construção formal, de uma construção de estilo que nos leva em direção a esse realismo. Realismo esse que se confirma pela capacidade técnica pela qual o cinema foi inventado. Beleza?